Então, esse vídeo ele trata especificamente da questão do câncer de boca, né? A gente, na aula passada, então, a gente viu aquele vídeo onde a gente viu as lesões mais comuns e o palestrante aí, ele destaca a importância de se conhecer as lesões de boca para a questão do diagnóstico, né? Para você fazer o diagnóstico diferencial com uma lesão que é uma lesão suspeita de malignidade, né? Ele chama atenção para uma coisa que é muito importante, que é o profissional saber descrever a lesão, que tipo de lesão que é, né? Normalmente o dentista clínico, né, ele não vai fechar o diagnóstico, ele vai encaminhar o paciente com uma lesão suspeita, né, para a estomatologia. Alguns dentistas com mais habilidade em cirurgia conseguem, inclusive, fazer biópsia. Inclusive, ele mostra aí, vocês devem ter percebido, que não é um procedimento tão complexo de ser feito, né? Mas, de uma maneira geral, não é rotina do dentista clínico fazer a biópsia. Normalmente, ele encaminha para que o estomatologista faça. Isso a nível de serviço público e a nível de consultório também, né? No serviço público, vocês vão fazer uma disciplina no semestre que vem, que é um estágio de referenciamento e acolhimento, e vocês vão ver, né, que para você encaminhar, então, tem um formulário específico que você preenche, e nesse formulário você tem que descrever o que é a lesão, né? Então, a gente tem lesões, tem uma classificação das alterações de normalidade da mucosa. Então, você tem lesões que podem ser ulceradas, ele destaca aí no vídeo que o carcinoma espinocelular, como eu falei antes, que é o tipo de câncer de boca mais frequente, né? Muitas vezes ele vai ter a aparência ulcerada. Vocês viram isso lá, ele apresentou vários casos, né? A apresentação dele, normalmente, muitas vezes é ulcerada, mas ele também pode ter outras apresentações. Ele mostrou lá uma apresentação, por exemplo, vegetativa, né? Que também não é tão infrequente, né? É aquela lesão que tem aquela aparência de couve-flor, que é uma outra forma de apresentação do câncer de boca. Então, é importante que o dentista ele saiba os tipos de lesão, né? Se é uma vesícula, se é uma placa, se é um nódulo, qual tipo de lesão, para que quando ele faça esse referenciamento, ele descreva isso para o estomatologista, né? Então, é importante que ele saiba descrever localização, o tipo de lesão que é, uma informação importantíssima, e ele mostrou lá a relação entre fumo, né, e as lesões malignas. Então, é importante informar se o paciente é um paciente tabagista, se o paciente é um paciente elitista, tudo isso vai ajudar esse profissional, o estomatologista, no diagnóstico. Normalmente, claro que, né, o que fecha mesmo o padrão ouro é o exame histopatológico, mas essas informações elas vão contribuir, né? Porque um paciente fumante que apresenta uma lesão ulcerada, que já tem uma coisa que ele chamou questão foi o tempo, né? Uma lesão ulcerada que já tem um mês, por exemplo, que não cicatriza, né? O paciente é fumante, então isso já vai contribuir para o diagnóstico, para a compreensão do que está acontecendo ali. Claro que tem que fazer o histopatológico, né, para poder fechar o diagnóstico. Então, ele chama atenção para essas duas coisas e ele apresenta dados, que vocês viram lá, do Instituto Nacional do Câncer em relação ao câncer de boca, né? E vocês viram que a taxa de mortalidade
do câncer de boca é de 50%, quer dizer, é muito alto. De cada 2 pacientes que têm um diagnóstico de câncer de boca, um vai evoluir para óbito, né? E ele ressalta que os diagnósticos eles acontecem tardiamente. Esse é o grande problema do câncer hoje em dia, é o diagnóstico tardio. Quando o diagnóstico acontece precocemente, né, você tem um prognóstico muito mais favorável. O paciente, né, evolui de forma muito melhor. Quando esse diagnóstico ele é feito tardiamente, você vai ter que fazer procedimentos mais invasivos para remover essa lesão, né? Esse paciente vai ter que fazer um acompanhamento mais rigoroso, radioquimioterapia, vai perder mais estruturas bucais, vai ter que passar por um processo de reabilitação, né? Vocês viram lá que um dos locais mais acometidos é a língua. Então, por exemplo, paciente que tem câncer de língua, né, que perde parte da língua, ele vai ter que aprender a falar, né, com essa limitação, ele vai ter que aprender a deglutir de novo, às vezes durante um tempo ele vai ter que usar uma sonda, vai ter que alimentar por sonda. Então, a melhor situação é o diagnóstico precoce, porque aí eu tenho uma limitação dos danos. Os danos são muito menores quando eu realizo esse diagnóstico precoce. E o que ele mostra lá, né, e pela taxa de mortalidade que a gente viu aí, que ele apresenta, que é de 50%, né, dos casos diagnosticados, a gente vê que isso não acontece, né, porque os casos que são diagnosticados precocemente, eles têm uma evolução muito melhor. Então, é importante conhecer, né? Primeira coisa, fazer o exame, ele ressalta isso, né? O exame da mucosa, ele mesmo destaca lá que não é um procedimento tão demorado, é tranquilo, né? E o dentista muitas vezes se preocupa em avaliar dente, avaliar se tem bolsa periodontal, mas não olha as mucosas, né? Então, fazer o exame das mucosas, né? E se tiver alguma alteração, deixar isso registrado e acompanhar a evolução também. Normalmente, excedeu, né, aquele prazo que ele coloca lá de 15 dias, essa lesão, ela permanece, ela não teve uma regressão, você já começa a suspeitar de que possa ser uma lesão maligna. E aí, as outras informações que você tenha em relação ao paciente vão contribuir para o seu diagnóstico também, né? Para um suposto diagnóstico, né? Ainda não é um diagnóstico. O diagnóstico final a gente vai ter a partir do momento que fez a biópsia, que examinou, viu que as células, né, têm displasia, têm alteração de forma, né? Então, aí sim, com esse diagnóstico, você vai encaminhar o paciente para o cirurgião de cabeça e pescoço. O papel do dentista, né, em relação ao câncer de boca é basicamente no diagnóstico e na prevenção. Uma outra questão também importante, ele não chegou a falar no vídeo, né, não chega a falar no vídeo, mas ele mostra lá alguns slides, né, orientando em relação ao autoexame. Então, a gente tem esse papel também de orientar o paciente em relação ao autoexame da cavidade bucal. Na aula passada, eu falei sobre isso, né, dessa questão, que a gente não vê, não é uma rotina, né, da odontologia ainda, orientar os pacientes quanto ao autoexame. Claro que pacientes que são fumantes têm um risco maior e têm que
fazer esse autoexame constantemente e estar procurando o dentista, né, para que, no caso de uma lesão suspeita, ele possa dar o encaminhamento necessário, está encaminhando para um estomatologista para fechar esse diagnóstico, né? Porque a gente viu que as taxas de mortalidade são altas, né? Não é tão baixo assim, né? Quando ele mostra lá o gráfico, a gente viu que não são tão poucos casos assim, né? Mais de 100 mil casos que foram diagnosticados lá em 2004, né? São de 2 em 2 anos, quer dizer, na realidade, de 2002 a 2004, são muitos casos, né? E desses casos, se você considerar que 50% foram a óbito, né? Então a gente vê que é uma mortalidade muito grande ainda, por um problema, né, que hoje em dia, quando diagnosticado precocemente, tem cura, é fácil de curar. Outro aspecto também que eu acho que ele chama muita atenção é se observar, né, quando o paciente chega, você faz o exame extraoral, observar linfonodos. Vocês perceberam lá nos 2 casos, né, que ele mostrou, a foto que ele mostra, né, extraoral, o paciente está com os linfonodos bem espessados, né? Então, esse exame de linfonodo também ele é muito importante para o diagnóstico, né? Então, câncer bucal é um problema de saúde bucal coletivo, né, porque tem uma gravidade muito grande, e é uma das condições que a gente precisa, então, estar fazendo monitoramento da população, estar fazendo levantamentos epidemiológicos para acompanhar os casos na população. Hoje em dia, a tendência é que, durante as campanhas de vacinação, né, por exemplo, a vacinação de gripe, que se façam também exame de mucosas para detecção dessas lesões, né? E conhecer as principais lesões bucais, como a gente viu na aula passada, e as principais alterações da mucosa bucal para que você possa fazer um encaminhamento que forneça, né, informações relevantes para que o profissional, o estomatologista, possa fazer o diagnóstico da lesão e o encaminhamento, né? Então, ele tratou basicamente disso. Então, no vídeo que chama atenção aí, né, é a quantidade de casos, né, que a gente vê aí que é alta, de acordo com o INCA, né, e a questão da mortalidade, né, porque como a mortalidade ela está muito alta, ela está em torno de 50%, o que isso sinaliza? Sinaliza que, né, os dentistas, de uma maneira geral, eles não estão fazendo diagnóstico precoce. Esse seria o nosso principal papel enquanto clínicos, né? Claro que o estomatologista já é um especialista, é diferente, mas o clínico, né, ele está fazendo o diagnóstico e está encaminhando tardiamente os casos para tratamento. Então, já chega naquele estágio avançado, como a gente viu lá. Que aí você tem as alternativas de tratamento são mais radicais. Ele mostra lá um slide que foi removido praticamente a mandíbula toda do paciente, né? Então, a gente precisa estar atento, entender a importância do levantamento epidemiológico das lesões de mucosa, né? Porque das doenças bucais, cárie, doença periodontal não levam a óbito, mas o câncer sim. Então, né, ele é um problema grave em termos de saúde bucal coletiva. Precisamos estar atentos a ele. E ficar atento, né, também em relação às campanhas de cessação do fumo, né?
temos que estar atentos a isso, contribuir dentro do que a gente puder, porque ele mostrou lá muito bem, né, os estudos que mostram a associação entre a quantidade, né, de consumo de tabaco, a quantidade de maços de cigarro e o desenvolvimento das lesões malignas na cavidade bucal. Né? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês em relação especificamente ao câncer de boca. Né? E o que fica aí de mensagem desse vídeo mesmo é que que o dentista, né, de uma maneira geral, eu me incluo aí, embora eu seja bastante rigoroso em relação à avaliação de mucosa, até porque eu trabalho com a população idosa, que é a população de mais risco para câncer, né? De uma maneira geral, isso não está acontecendo de forma precoce. Quando os dentes estão encaminhando, os pacientes já estão com uma condição muito avançada, que muitas vezes vai levar esses pacientes à óbito. Então, a doença mais grave que a gente tem, que pode acometer a cavidade bucal, é o câncer de boca. Tá? Ninguém vai perguntar nada, ninguém quer fazer nenhuma colocação. Hoje, no mercado, por exemplo, do tabaco, né, várias medidas foram adotadas, inclusive impedir que campanhas publicitárias fossem vinculadas a atividades saudáveis, e até o valor, né, de imposto em cima do produto, ele é extremamente, vamos dizer assim, quase que quase que chega a confirmar como é que eu vou dizer, oneratório a ponto de quase desestimular a produção, né? Só que sabe-se que existe o contrabando, existem inúmeras outras atitudes que burlam essa coisa. Agora, eu não vejo nada, por exemplo, a respeito do café, né? E se a gente levar em consideração que o mate lá do sul, chimarrão e não sei o quê, o mate não digo que é gelado, né? Mas o chimarrão, o café, eu não vejo ninguém falando a respeito De uma associação? de tipo falar sobre a forma do consumo e tal. Pelo contrário, quando você vai num café, né, o cara serve um negócio para você que tá mais quente do que tá doido. Não entendo o negócio daquele. Mas é porque o café ainda não tem nenhuma evidência científica ainda que o próprio chimarrão, ele não tem comprovação científica mesmo que tem uma associação. O fumo, sim, né? O fumo tá comprovado. E aí tem até a questão do cigarro eletrônico. Eu dei uma entrevista esses dias lá para o jornal da UFMG. O cigarro eletrônico, câncer de boca ainda não está provado a associação, mas câncer de pulmão, sim. Mas olha só, o cigarro eletrônico, existem vários tipos de cigarro eletrônico. Existe o cigarro eletrônico que você adiciona lá um óleo, e aí ele é um vapor que tem um sabor. Tem uns que tem até nicotina mesmo, né? É, Vamos dizer assim. Mas tem outros que é só vapor, literalmente vapor d'água. mas já tem estudo mostrando uma associação do O que eu cigarro, vi, o que desse eu, vapor, a o que eu inalação do vapor com câncer de pulmão, não com câncer de boca. O que eu vi a respeito do cigarro eletrônico, inclusive, eu acho que quem acendeu essa luz aí foi até
o Ministério da Saúde norte-americano, é que eles, por exemplo, praticamente criaram um narguilé a pilha, né? Porque eles passaram a adicionar coisas ali naquele equipamento que vieram a produzir outros efeitos, né, modificando o fim a qual foi fabricado aquilo, né? Porque a princípio o cigarro eletrônico ele foi desenvolvido para justamente ajudar as pessoas que adivinham de um processo uh, uh, de vício, né? Daquele momento do fumo. E foi provado que muitas das pessoas nem mesmo sentiam falta da nicotina, né? Mas mesmo daquele momento de passar pelo processo do fumo. Aí, posteriormente, né, após desenvolvido o equipamento, aquilo começou a vender de uma forma avassaladora. E depois foi se descobrir que, na verdade, deram uma destinação diferente do que foi proposto, né, para aquele produto, a ponto, inclusive, hoje, de ser, em alguns lugares, até a proibição da comercialização dele. Tanto o narguilé quanto o cigarro de palha, inclusive, né, a literatura coloca que ele é até pior que o cigarro industrializado, né? Todos esses. Eu sempre, eu sempre escuto de todo mundo que fuma cigarro de palha alegando que ele produz menos efeito, ou seja, o efeito é menos prejudicial. E, e, na verdade, o que se vê eu não sei de onde essas pessoas tiram isso, né? Na verdade, a única coisa que ele não tem é a nicotina, né? Vamos dizer assim. E outra coisa que ele não tem também é o filtro, né? Agora, o que Ele diz a não tem o filtro, literatura né? é, e a Mas aí literatura é pior, não ter o filtro é é pior. pior. A literatura diz exatamente o contrário, né? Aí ele fala assim, não, mas desse jeito é mais natural. Só o fato da queima da palha já libera vários fatores que são em número muito maior, com muito mais nocividade do que a queima do papel que enrola o cigarro industrializado, por exemplo. Sim. Bom, então eu acho que esse vídeo, de uma certa forma, ele corrobora algumas coisas que a gente, né, viu na aula anterior da importância do diagnóstico, de fazer o diagnóstico de lesões de glucosa, fazer o encaminhamento dos casos para avaliação, né? Quando ele mostra esses dados aí, uma taxa de mortalidade de 50%, né, dos casos diagnosticados, né, isso preocupa porque a gente vê que o diagnóstico está acontecendo tardiamente, né, e lesão, qualquer tipo de câncer, né, de útero, de mama, quer dizer, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico, né? Professor, Então, oi. Helen, deixa eu tirar uma dúvida. Pelo que a gente tem visto, então acomete mais pessoas na terceira idade, aí independente de ser homem ou mulher, fumantes, Geralmente mais homem, Ellen. mais homens, tá? Então É, quer dizer que crianças e adolescentes elas não têm câncer de boca porque por esses fatores que foram mencionados? olha, é Pelo que eu estou bem, vendo que a gente está quer falando, é dizer, mais pessoas com mais idade, né? sim, sim, normal, porque você viu lá que ele mostrou que você tem um efeito que ele chama de cumulativo, Sim. Uhum. né? Então, quer dizer, o câncer também é o resultado do uso Sim. contínuo por anos, Uhum. Entendi. por causa desse efeito cumulativo. Então, ele vai surgir mais tarde, né? Sim, tá. Ok.
E o principal fator de risco é o quê? É o fumo. O fumo, assim, Aham, tá. entendeu? Então, né, você passa lá 20, 30 anos fumando, né? E é uma coisa interessante lá que vocês viram que a partir do momento que a pessoa para de fumar, né, ele mostrou lá, diminui, né? É, eu, se o fumante ele para de fumar por 10 anos, quer dizer, ele tem um ganho aí de 6 anos a mais, né? Isso. E em função de 10 anos que ele parou de fumar. É bem interessante. Então tá, É, joia. Ficou bem claro. Obrigada. nada. Mas alguém quer colocar alguma coisa, gente? Eu não. Não? Já sei. Pessoal, semana que vem vocês têm as provas interativas, né? Então, semana que vem nós não temos aula. Eu conversei hoje, confirmei hoje com o Bernardo. Só terão aula primeiro, segundo, terceiro período. Ok? Ok. Outra questão. A questão do portfólio. Vamos agendar para a última semana de junho, tá? Vocês me entregam até a última quarta de junho. Manda para mim, para o meu e-mail. Fábio, você tem meu e-mail institucional? Ô, professor, Eu não sei, mas eu mas acho que eu aqui, tenho. então, Eu tenho. Um eu sei que eu tenho. O institucional, eu não sei se ele é o institucional. Mas Tá, qualquer coisa você me passa pelo aham, o WhatsApp. pelo WhatsApp. portfólio, então, professor, vai ser então só os resumos dessas aulas, né? De tudo que a gente está fazendo nessas aulas, né? De novo, Lidiomara, De vai novo, ser professor. sim. Ela já me perguntou isso acho que 3 ou 4 Pergunta a vezes. mesma coisa toda vez. Tá Toda vez. preocupada, Marcos? Eu Toda tô vez ela me fazendo, pergunta isso, "Ô, professor, né? Eu só tô fazendo esse e resumo. Eu ainda falei, é depois chega capaz na dela me hora, se mandar um mudar alguma coisa, eu não WhatsApp consigo. perguntando de novo, viu? Que Não, às não, vezes professor, não fale assim comigo. não, Então você tá só bom, tem, então, professor. tá? Manda, eu vou Tá. passar o e-mail para o Fábio, aí o Fábio passa para vocês encaminham para mim até quarta-feira, gente, beleza? A última quarta de Ok. junho. A última Então a quarta gente vai enviar os portfólios pro Fábio enviar para você, né? Não, eu vou passar o e-mail para o Fábio. Vocês mandam, Ah, pode mandar tá. direto para mim. e Porque vai ter senão vai Tá. ficar muito pesado. Acho que nem dá para o Fábio mandar o de todo mundo. e vai ter a apresentação? Não, porque a gente fazer a apresentação só, né? Não vai ter nem como ter uma bancazinha, Nayara. Porque não vai dar, né? Como que a gente vai fazer? Eu acho que vai ficar ruim. Eu acho que dessa vez vocês entregam, só para a gente ter guardado, registrado, pela questão do MEC mesmo. E aí, vamos aguardando o que que vem aí pela frente, né? Porque nesse momento agora, eu acho meio sem sentido a gente fazer. Ô, Marcos. Entendi. Então, peraí. Então, semana que vem a gente não tem o nosso encontro por causa das provas interativas, mas a partir da próxima nós vamos Tem ter. um encontro. Tem um Ah, encontro. Deixa eu abrir a agenda aqui, que aí eu já vejo direitinho. Então, semana que vem não tem aula, que vai ser a semana. Ó, semana que vem. Na semana do dia. Peraí, gente, tem dúvida aqui. 16, 29, tá. Então, na semana do dia 1º ao dia
5 não tem aula. Aí na semana de 8 a 13, a gente tem aula. Temos aula também na semana de 15 a 19. Aí depois já é a última semana. Então a gente vai ter mais 2 semanas de aula. Ô, Marco, e esse encontro que a gente está hoje é o 13. Aí tem, no caso, o 14 e o 15. Não é isso? O total são 15 encontros. São. E o último, que seria o da apresentação dos portfólios, que é a última semana, vai ser só a entrega do portfólio, Nayara. Tá? É para eu saber se eu tô na contagem certinho. Ok? Ok. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para o Fábio, ele me fala, ou podem me perguntar. Tá, Lidiomara, mas acho que agora você entendeu, né? Eu entendi, professor. Ah, não, agora você tá... Mas é porque, de repente, se mudar as coisas, eu fico perdida. Até parece.